No dia 21 de março de 1960 nascia, em São Paulo, Ayrton Senna da Silva, grande ídolo do esporte do Brasil e considerado um dos melhores pilotos de Fórmula 1 da história. Ele teve sua primeira experiência ao volante aos 4 anos de idade, quando seu pai construiu um pequeno kart. Apesar da idade, o garoto já mostrava que tinha talento, dando sinal do seu grande futuro. Em 1973, com apenas 13 anos, fez sua estreia profissional no kart, categoria que, em suas próprias palavras, trouxe as maiores alegrias da sua carreira. 3 anos depois, venceu o Campeonato Paulista de Kart. Em 1977, conquistou o Campeonato Sul-Americano. Ele também participou do Mundial da categoria, de 1978 a 1982, sagrando-se vice-campeão em 1979 e 1980. Desde então, após uma série de maus resultados, se dedicou ao desenvolvimento de uma técnica para pilotar sob a chuva, que o levou a grandes vitórias. Depois de se mudar para a Inglaterra, começou a pilotar em diferentes categorias Fórmula Ford 1600, Fórmula Ford 2000 e Fórmula 3. Nesta época, decidiu adotar o sobrenome de sua mãe, assinando Ayrton Senna, em vez de Ayrton da Silva. Seu talento despertou os olhares de várias equipes de Fórmula 1, e Senna fechou contrato com a pequena Toleman. Sua estreia na categoria, em 1984, foi bastante difícil para o principiante, mas o brasileiro ganhou destaque ao mostrar habilidade para garantir um segundo lugar no GP de Mônaco. Em 1985, assinou com Lotus, garantindo suas primeiras pole positions e sua primeira vitória em um GP, em Portugal. A sua permanência na equipe durou mais 2 anos, período em que terminou a temporada na 4ª colocação em 2 ocasiões, 1985 e 1986, e com o 3º lugar, 1987. Senna decidiu deixar a escuderia em 1988, quando assinou com a McLaren. Pela sua nova equipe, conquistou 3 mundiais, 1988, 1990 e 1991, todos no GP de Suzuka. Além de títulos, sua carreira também foi marcada por polêmicas e duelos históricos contra o seu maior rival, o francês Alain Prost, outro piloto que é considerado um dos maiores da história. Depois de uma época triunfante pela McLaren, Senna mostrava vontade de correr pela Williams, que tinha o carro mais competitivo. Seu desejo se realizou na temporada de 1994. Nas 2 primeiras corridas, no Brasil e no Japão, Senna conseguiu a pole position, mas não completou nenhuma das provas. No 3º GP, em San Marino, no dia 1º de maio de 1994, o brasileiro sofreu um terrível acidente. Ele perdeu o controle do carro na curva Tamburello, chocou-se violentamente contra o muro de concreto e não resistiu aos ferimentos. Senna chegou a ser levado ao hospital, mas foi declarado oficialmente morto horas depois. Em seu carro, foi encontrada uma bandeira austríaca que, em caso de uma possível vitória, Senna planejava levantar em homenagem ao austríaco Roland Ratzenberger, morto um dia antes no mesmo circuito. Morto aos 34 anos, Senna foi enterrado no cemitério do Morumbi, em São Paulo, e o governo brasileiro declarou 3 dias de luto oficial. Ao piloto também foram concedidas honras de chefe de Estado, com a salva de tiros. Na sua carreira, conquistou 41 vitórias e 80 pole positions.